Olá, tudo bem com você? Nessa ocasião nós teremos mais um momento com Deus, um momento nosso de meditação. E o meu convite é para que você permaneça junto comigo até o fim, para que de alguma forma o nosso Deus possa falar ao meu e ao seu coração, tá certo? Você sabe que antes da gente conhecer o tema e a gente conversar um pouquinho sobre ele, a gente primeiro busca a presença de Deus por meio de uma oração. E hoje não será diferente. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, agradecemos por mais uma oportunidade de meditar na Tua palavra, nessa meditação e extrair lições para a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar um coração manso, uma língua sadia que glorifique o Teu nome e que, acima de tudo, possamos ser a cada dia mais semelhante ao Teu Filho. Mesmo em meio às diversidades da vida, a gente possa conseguir glorificar e exaltar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Pai. De fato, são muitos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é aniversários. E se eu não estou enganado, meu irmão e minha cunhada hoje estão completando aí mais um ano de vida e aproveitar a ocasião, quero desejar parabéns para vocês e que Deus continue abençoando os seus dias aqui na Terra. Tá certo? O texto bíblico para a nossa reflexão, da nossa meditação, se encontra nos Salmos. Salmos 90, o verso é o 12. E olha só o que diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Uma pessoa que não leva em conta o tempo passando, ela provavelmente não percebe com as coisas que está vivendo, aquilo que está mudando, aquilo que está crescendo na sua vida. Em outras palavras, é uma pessoa que vive alheia tanto àquilo que está ao seu redor, como também àquilo que está acontecendo na sua própria vida. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Em outras palavras, que a gente pare de viver no automático, que a gente perceba as coisas que estão acontecendo e que a gente tenha controle sobre o que está acontecendo. Nos dias de hoje, isso tem se tornado cada dia mais difícil, cada vez mais difícil. A gente ter controle e domínio sobre os eventos e as coisas que de fato acontecem. O aniversário, o tema, é algo bastante interessante. Porque se a gente for procurar na Bíblia sobre esse assunto, a gente vai encontrar apenas dois contextos. A gente percebe que, aparentemente, a festividade de aniversário, né, não era algo, podemos dizer assim, apreciado pelos autores bíblicos. Os dois contextos que são mencionados na Bíblia é o do faraó, ali no livro de Gênesis, capítulo 40, né, versículo 20, e o caso do rei Herodes, né? Esses são apenas os dois únicos contextos que mencionam esse tipo de festividade. O caso do faraó não era bem celebrando o nascimento dele, porque dentro da cultura egípcia, a festividade que remonta ao aniversário era mais celebrando o dia da sua coroação, o dia em que ele teve o nome dele trocado, e é exatamente o mesmo dia que ele basicamente se torna um deus. Então, as pessoas ali do Egito celebravam, festejavam essa ocasião, não por conta do nascimento, mas sim por conta do momento em que a pessoa se tornava ali um deus, o faraó do Egito. Lá no caso de Herodes, essa cultura, esse costume, desse tipo de festividade, passou dos egípcios para os gregos, dos gregos para os romanos. E provavelmente Herodias deve ter sido informada sobre esse tipo de festividade e ela aproveitou a ocasião para celebrar ali o aniversário do seu esposo Herodes, para aproveitar da ocasião e pedir ali por meio da dança da filha a cabeça de João Batista. Aí a gente vê que a celebração do aniversário ele vem de um costume pagão. E nós que somos cristãos, a gente é um pouco caxias com relação a esse tipo de assunto. Do tipo, bom, se a origem é pagã, então a gente deve se abster. A gente deve pensar, será que é isso mesmo? Será que de fato essa é a vontade do nosso Deus? Ou será que a gente está extrapolando? Vamos entender. O aniversário em si não tem problema nenhum. Por quê? Eu lhe explico. Porque o problema é nós trocarmos
aquilo que é a palavra de Deus por coisas pagãs. Quer um exemplo disso? Por exemplo, trocar o sábado pelo domingo. O Senhor diz, o dia de observância é o sábado, mas aí os hábitos pagãos diz que é o domingo. Se a gente fizer essa troca, a gente está deixando de lado a palavra de Deus e está colocando os costumes pagãos à frente de Deus. Se a gente, por exemplo, colocar o coelhinho da Páscoa no lugar do cordeiro pascual, isso também é colocar os costumes pagãos à frente do assim diz o Senhor. Se a gente, por exemplo, enaltecer o Papai Noel em vez do menino Jesus, ali na festividade do Natal, a gente também vai estar colocando o costume pagão à frente do assim diz o Senhor. Outras coisas que vêm de origem pagã, como por exemplo, as datas do calendário, os meses do ano, a própria farmácia. Você sabia que a origem da farmácia, inclusive é mencionada no livro de Gálatas, a origem da farmácia, ela é pagã também. Antigamente, os antigos farmacêuticos eram vistos como feiticeiros. E aí, com o passar do tempo, eles se tornaram e tiveram uma nova denominação como farmacêuticos. E muitas outras coisas tiveram origem pagã, como, por exemplo, o próprio idioma que Jesus falava, o aramaico. De acordo com os achados, né, o idioma aramaico, ele vem ali, muito provavelmente, da Babilônia. E Jesus falava aramaico. Inclusive, o primeiro mês que era conhecido por Jesus e por todos os galileus era o mês de Nissan. E esse mês ele foi denominado dessa forma também por origem babilônica. Perceba que o próprio Jesus, ele sabia separar as coisas. A questão é, será que eu e você também estamos sabendo separar? Porque, como a gente percebeu, muitas coisas, como até mesmo, por exemplo, a aliança de casamento, tem origem pagã. A questão é, mesmo algumas coisas com origem pagã, será que a gente não pode adaptar? Será que a gente não pode, de certo modo, ter o discernimento apurado para saber se está indo contra ou não a palavra de Deus? A gente percebe que o aniversário, devidamente preparado, devidamente orquestrado, devidamente seguindo, assim diz o Senhor, não tem mal nenhum. Aproveite essa ocasião para celebrar a vida, para celebrar o nome de Deus. Não foque somente nos presentes, na festa em si, nas pessoas, mas foque naquele que possibilitou mais um ano de vida. E você, se porventura está completando um ano hoje, como no caso do meu irmão e minha cunhada, celebre. Celebre sim a vida, porque a vida deve ser celebrada. Mas celebre mais ainda o autor da vida, o nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. E que a gente possa seguir sim alguns costumes. Costumes que não atrapalham a nossa relação e a nossa adoração a Deus. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.